imagine a future. And our imaginings horrify us. They won't fear it. Until they understand it. And they won't understand it. Until they've used it. Theory will take you only so far. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. Bom, nada melhor para começar essa nossa aula sobre átomo do que referência a um filme, né? Então esse filme saiu há pouco tempo, tá? Então no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já tinha assistido Oppenheimer e vou te dizer que vale muito a pena, tá? Quem não assistiu ainda, assista, porque vale muito a pena. Ele fala um pouco desses cientistas, de todos os cientistas que na época, né, ajudaram, colaboraram, divergiram quanto às opiniões sobre a bomba atômica, a criação da bomba atômica, ao mesmo tempo que traz as intrigas políticas da época. Então, vale muito a pena assistir. Bora lá? Olá, eu sou o professor Leonardo de Boita e estou aqui para uma aula sobre átomo, né? Então, vamos nessa, no Química com de Boita, falando um pouquinho sobre o que é o átomo. Bom, é uma pergunta difícil de responder, né? Existem muitas vertentes, muitas ideias. Ao longo da história, o modelo que nós temos do átomo foi sendo modificado, ele foi mudando, mas acho que imagens, nesse caso, vêm mais à nossa mente. Tá? E nesse caso aqui eu trouxe algumas imagens sobre esferas, bolinhas que ficam no centro, outras girando ao redor, energia, raio. Acho que isso permeia um pouco o nosso imaginário, as nossas ideias sobre o que é o átomo, né? Ao mesmo tempo que os próprios super-heróis, o pessoal da DC Comics aqui, na personificação do Atom Smasher, né, do Esmaga-Átomo, ele traz um pouquinho disso também com esse símbolo no peito dele. Outros super-heróis também utilizaram esse símbolo para trazer os poderes do átomo, essa ideia que sempre ficou na nossa mente como algo místico, algo difícil de entender, algo que traz uma tecnologia absurdamente grande e de verdade é assim que funciona, né? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Falando de definições, a melhor definição que eu já vi até hoje, em todos os locais que eu já li, foi do dicionário Michaelis. Achei muito boa a definição deles, bem precisa, bem direta e especial. Especial por quê? Bom, primeiro ele traz o conceito físico-químico, né, onde diz o seguinte: átomo é a menor partícula de um elemento que pode fazer parte de uma molécula ou entrar numa reação química, e que consiste em um núcleo constituído por prótons e nêutrons, ao redor do qual circulam os elétrons. Bom, se essas palavras ainda não fazem muito sentido, prótons, nêutrons, elétrons, calma, que a gente está começando e até o final das nossas aulas, da nossa sequência de vídeo, tu vai entender. Se já é familiarizado com isso, é sinal que já começou os teus estudos sobre o átomo e a gente vai poder trazer algumas novidades também. Então aguarda, que tem coisa boa vindo por aí. E o Michaelis ainda traz uma definição filosófica, né, que de acordo com a vertente filosófica atomismo, átomo é cada uma das partículas minúsculas, eternas e indivisíveis que podem se combinar ou desagregar, movidas por forças mecânicas da natureza, determinando dessa maneira as características de cada objeto. Como a ideia do átomo surge na Antiga Grécia, é interessante fazer esse paralelo, né? Traçar um pouquinho essa história desde a Antiguidade. Então vamos nessa, que a gente começa aqui. Tales de Mileto traz a ideia de elemento primordial. Como assim? Bom, ele diz que tudo surge da água. A ideia é: a água é o elemento primordial que dá origem a todos os outros elementos, que dá origem a tudo. Tudo surge da água e tudo acaba na água também. Tá? Mas na sequência, ainda na Antiga Grécia, na cidade de Mileto, nós temos ali Anaxímenes, que complementa um pouco essa história, mas muda um pouquinho o elemento primordial. Ele traz que é o ar. O ar é o elemento primordial necessário para tudo, e do ar surge, do ar acabamos, né? No pole final acabamos, certo? Ainda na mesma época, ali em torno de 500 a.C., nós temos Heráclito, da cidade de Éfeso, que traz como elemento primordial o fogo. Do fogo viemos, ao fogo voltaremos. O fogo é capaz de moldar e modificar tudo. Né? A cidade de Éfeso, muito conhecida
pelos moldes de metal, né, por saber trabalhar o metal, trabalhar o aço. Então aqui a gente tem essa ideia de que o fogo seria o elemento primordial para tudo. Entre outros, nós finalizamos aqui com Empédocles. Empédocles, da cidade de Agrigento, ele traz uma ideia de unificação. Né? Ele traz os 4 elementos sendo necessários para formar tudo que existe. Então, pela união dos 4 elementos, água, ar, terra e fogo, é que tudo pode existir, tudo pode ser feito. Mesmo Empédocles, tendo sido o grande organizador dessa ideia, foi no nome de Aristóteles, foi na pessoa de Aristóteles que isso ficou mais conhecido. Por quê? Porque ele lapidou essa ideia, ele completou a ideia, tá? Seguindo uma ordem, em que a Terra ficaria no centro, ao redor teríamos a água, na sequência, na próxima camada, o ar, e por último, teríamos o fogo. Algo que nos faz bastante sentido quando pensamos em camadas da Terra, quando pensamos em Terra sendo o centro do universo, né, onde a Terra está no meio de tudo. Então faz todo sentido. Naquela época, então, isso se disseminou muito. Inclusive, uma simbologia foi adotada por Aristóteles, essa dos triângulozinhos aqui que eu estou mostrando para vocês, que é uma simbologia que é utilizada hoje em dia ainda, né? Inclusive em tatuagens, o pessoal vê esses triângulos, uma simbologia muito usada, e ele dá origem ao 5º elemento. O 5º elemento seria aquele que dá origem à vida, que une o resto, né? Que une tudo. Então ele traz a ideia da quintessência, que seria esse 5º elemento. Tá? Eu não vou entrar em detalhes filosóficos aqui, mas acho que é importante a gente entender um pouquinho de onde surge essa necessidade da humanidade de buscar informação sobre do que as coisas são feitas, né? De onde viemos, né? Do que fazemos com tudo ao nosso redor. Earth. Fire. Air. Water. No exemplo aqui de Avatar e outras animações e outros filmes, nós temos aqui agora sendo lançado há pouco tempo no cinema, o filme Elementos, a gente tem justamente essa ideia lá de Aristóteles, lá de Empédocles, falando dos 4 elementos formando tudo que existe hoje na Terra. Na sequência, Anaxágoras, da cidade de Clazomene, em 470 a.C., mais ou menos, ele surge com uma ideia um pouco diferente, de que nem tudo seria feito de água, ar, terra e fogo, mas sim que existiriam sementes. Ele deu esse nome de semente para falar sobre algo que uniria, né, que seria o precursor de tudo. Tá? Então ele traz a ideia de que essas sementes elas podem se unir ou desunir, ou se separar por uma força maior, né? E daria origem a todas as coisas. Aqui agora, muito importante, que começam as pessoas assim que fazem mais sentido para a história do átomo, né? Leucipo, da cidade de Abdera, em 350 a.C., ele continua a ideia de Anaxágoras, ele é discípulo de Anaxágoras, mas ele complementa com o nome átomo. Aqui nós temos a palavra átomo surgindo, né? A palavra átomo surge como uma simbologia para aquilo que é indivisível. Então, ao invés de chamar de semente, Leucipo chama de átomo. E o seu discípulo, Demócrito, que ficou mais conhecido, então, como um nome relacionado ao atomismo, ele descreve esse átomo. De que forma isso é feito? Bom, se a palavra átomo, em grego, significa indivisível, o átomo das coisas seria a menor partícula de cada coisa. Como assim? Bom, o átomo de água seria a menor partícula de água. O átomo de uma pedra, a menor partícula daquela pedra. Se nós pegarmos algo e dividirmos infinitas vezes, até chegar num pedaço muito pequeno que nós não conseguimos quebrar mais, esta partícula inquebrável dá-se o nome de átomo, certo? E na lógica deles, né, na lógica do Demócrito, eles têm formatos diferentes. Aqui nós temos um jarro contendo água. Se o jarro é rígido, é sólido, ele deve ter átomos com arestas, com cantos, com formatos em que se encaixam, como se fossem pecinhas de Lego, tá? Ele vai se encaixar direitinho aqui para dar essa rigidez. Já a água deve ter um formato de esferinhas, para que elas possam rolar umas pelas outras e dar a fluidez da água. Deste modo, o átomo torna-se a menor porção da matéria, é indivisível e impenetrável, tem formatos e tamanhos diferentes, de acordo com os objetos que eles formam, são infinitos em quantidade e em número, estão sempre em movimento, o que dá a ideia de transformação, e são capazes de se juntar e se separar para formar as coisas. Existe uma frase de Demócrito que expressa bem essa ideia, onde fala o seguinte:
Por definição existe a cor, por definição existe o doce, por definição existe o amargo, mas na realidade o que existem são átomos e espaços vazios. Aqui mostra essa ideia materialista bem forte. Tá? Mesmo o atomismo surgindo nessa época na pessoa de Demócrito ali e Leucipo, o que acaba acontecendo? A ideia de Aristóteles, de água, ar, terra e fogo, acaba sendo mais difundida na sociedade da época. Então, mesmo o atomismo tendo origem aqui, a ideia de água, ar, terra e fogo dos elementais ainda prevalece. Mesmo assim, Demócrito teve discípulos. Desses discípulos eu destaco aqui Epicuro, da cidade de Samos. O Epicuro, ele continua a ideia de Demócrito, falando do átomo, e escreve sobre o materialismo, sobre a existência das coisas materiais, sobre a necessidade da felicidade ser explicada através da matéria, né? Da alma ser feita de átomos, das coisas serem feitas de átomos, e que essa matéria nos possibilita uma visão diferente do mundo. Epicuro também teve um discípulo muito conhecido, que é o Tito Lucrécio. Ele escreve um livro chamado Natureza das Coisas. Aqui eu mostro um pouquinho desse livro, né? Onde ele descreve justamente a natureza das coisas que nós conhecemos. E aqui ele continua a história do átomo, então, para que ela possa ser passada adiante, para que ela possa seguir e ser passada adiante. Tá? Poucos escritos existem, né? Muitos foram perdidos ao longo da história, com guerras, com dominações, etc. Mas alguma coisa que se salvou continuou sendo passada adiante pelos discípulos, então, do materialismo e do atomismo. Ainda hoje, isso é lembrado, né? Para quem acha que foi esquecido completamente, aqui nós temos uma moeda de 1980 e alguma coisa, 82 mais ou menos, em que nós temos aqui a imagem de Demócrito, escrito o nome dele do lado ali em grego, Demócrito. Ruinzinho de ler, mas se fizer um esforcinho, tu consegue entender. Tu consegue ver ali direitinho a palavra Demócrito escrita ali. Então temos aqui uma homenagem atual ao criador, né, do átomo, ao definidor do átomo original. Ok? Encerro essa parte por aqui, mas temos muito mais átomo para ver. Então, até a próxima. Tchau, tchau.